Olha, uma festa em uma casa noturna de Curitiba que se estendeu para a casa da aniversariante e que terminou em morte. Você já vai começar a lembrar que caso que é esse. Daniel Correia Freitas tinha 24 anos, era jogador de futebol e chegou a ser dado como desaparecido. Mas no dia 27 de outubro de 2018, o corpo dele foi encontrado decapitado e com o pênis decepado, no meio de um matagal em São José dos Pinhais, aqui na nossa região metropolitana. E hoje, exatamente no dia em que esse crime brutal completa 2 anos, nós preparamos para você uma reportagem especial para relembrar e atualizar também este caso. Põe na tela para gente. Há 2 anos, um crime chocou a cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Um jogador de futebol profissional era encontrado morto e várias pessoas apontadas como participantes no crime. Daniel Correia Freitas veio de São Paulo para participar da festa de aniversário de 18 anos de Alana Brites. Mas o que ninguém imaginava é que aquela seria a última vez que ele seria visto com vida. Dentro da casa noturna, várias imagens. Do lado de fora, Daniel entra em um carro e segue para o que seria o fim dele. E logo depois da festa de aniversário de Alana Brites, numa casa noturna de Curitiba, todos vieram para esta casa aqui, no bairro Jardim Cristal, em São José dos Pinhais. Essa é a casa do Edson Brites Júnior, o Juninho Riqueza. Lá dentro, eles continuaram bebendo, até que em um determinado momento, o Edson teria flagrado o Daniel na cama ao lado de Cristiana Brites. Logo então, o Daniel começou a ser espancado, não só pelo Edson, mas por outras pessoas que estavam lá dentro. As agressões começaram dentro do quarto, logo depois levaram o Daniel para o lado de fora, até que então veio a ordem do Edson Brites. Eu arrombei a porta do meu quarto. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa e ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. Colocar o Daniel, ainda vivo, dentro do porta-malas do carro. E daqui, ele foi levado para a Colônia Mergulhão para ser assassinado. Ao todo, 7 pessoas foram acusadas de participação no assassinato. Inclusive, alguns deles, a mando de Edson Brites, se encontraram em um shopping para combinar a versão que seria dada à polícia sobre o desaparecimento do jogador. Meu pai pediu para que eu mandasse as mensagens, ele queria encontrar eles para dizer que ele se entregaria, para pedir para que eles, naquele momento, não falassem nada, porque eles procurariam um advogado e ele se entregaria e assumiria tudo que ele tinha feito. Edson Brites confessou o assassinato, mas além dele, David Voleiro, Igor King e Eduardo Henrique da Silva foram apontados como participantes das agressões e de levarem o corpo do Daniel. Desceu do carro, abriu o porta-mala e já puxou o Daniel, já cortando a garganta do Daniel. Evelyn Brizola Perusso teria ajudado a limpar o local do crime. Alana Brites, filha de Edson, teria sido a responsável até por despistar a família do Daniel. Inclusive, fez isso. Mandou mensagens para a tia do jogador, dizendo que não sabia onde ele estava, encobrindo o crime do pai. Eu só fiz o que meu pai pediu. E Cristiana Brites, esposa de Edson, chegou a ser acusada de participação na morte do jogador, mas não deve ser julgada por esse crime. Estou na minha casa, na minha cama, no meu quarto, dormindo, e eu fui presa por isso. Enquanto a justiça ainda não marcou o julgamento, a família do Daniel segue aguardando para saber quem, de fato, responderá pelo assassinato do jogador. E depois desses 2 anos, como está a vida dos envolvidos nesse crime brutal? É o que vamos ver agora na segunda parte da reportagem. Acompanhe. O Fórum de São José dos Pinhais deve ser o palco para o desfecho dessa história. Por enquanto, apenas Edson Brites segue preso em uma penitenciária. Já a Evelyn Brizola Perusso, a jovem que teria ficado com o Daniel na festa, segue em prisão domiciliar, porque ela também já foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Já os outros 5 acusados seguem livres. Alguns viraram celebridades nas redes sociais e outros tentam ter uma vida um pouco mais discreta, só esperando o dia do julgamento.
Edson Brites Júnior, Cristiana Brites, Alana Brites, David Voleiro, Igor King, Eduardo Henrique da Silva e Evelyn Brizola Perusso foram acusados de participação na morte do jogador Daniel Correia Freitas há 2 anos. De todos eles, apenas Evelyn nunca chegou a ser presa, pelo menos ficar atrás das grades, enquanto Edson Brites é o único que nunca deixou a prisão. David Voleiro, acusado de ter ajudado nas agressões e levar o jogador para o matagal onde foi abandonado e morto, está trabalhando. Isso mesmo, de acordo com pedidos da defesa dele na justiça, ele precisa sempre ir para Santa Catarina comprar roupas para revender. Igor King, acusado dos mesmos crimes de David e que já foi jogador de futebol nas categorias de base, vive mais comedido, não aparece muito. O mesmo acontece com Eduardo Henrique da Silva, mas ele pediu para ficar algumas semanas em Santa Catarina. Apesar de não dizer os motivos, por lazer, talvez. Cristiana Brites, esposa de Edson, abriu uma empresa de marmitas fit. Inclusive, nós já fizemos uma encomenda com ela. Então, essa que você, inclusive, está sabendo, de tomate com ricota, sai muito. O estrogonofe também. E agora a gente tem as opções sem carne, que é com carne de soja. Já a Alana Brites, filha da Cristiane e do Edson, aproveitou a visibilidade que teve em um crime brutal para virar influencer digital. Isso mesmo, são quase 90 mil seguidores, patrocinadores e até sorteios em dinheiro. Por fim, Evelyn Brizola Perusso, a que nunca ficou atrás das grades, não pode sair de casa. Ela foi presa recentemente carregando drogas dentro da bolsa. É isso aí, ela teria virado traficante de drogas. Apesar de 7 acusados, a lista era para ser maior. Isso porque um jovem que foi apontado por todos eles por também ter agredido o jogador e ainda quebrado o celular do Daniel, mesmo indiciado pela polícia, não foi denunciado pelo Ministério Público. Eduardo Purcotti nunca foi levado à justiça para ser interrogado. Aliás, virou testemunha, mesmo com tantos depoimentos falando da culpa dele. E o local onde o corpo do jogador Daniel foi encontrado, por um período, chegou a se transformar numa espécie de ponto de peregrinação. A plantação de pinos, que fica na colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, chegou inclusive a receber visitantes que iam até lá para rezar ou apenas para ver, matar a curiosidade de onde o crime aconteceu. Mas 2 anos depois, como é que está esse local? Veja a reportagem. Um jogador de futebol literalmente arrastado para a morte. Daniel foi colocado no porta-malas de um carro por vários quilômetros até que foi levado a um matagal. A colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, ponto turístico da cidade, há 2 anos é sinônimo também de execução. Conhecida pelo caminho do vinho e a tradição de comunidades que vivem lá há muito tempo, a região chegou a ser procurada também pela tragédia, um assassinato brutal. A colônia Mergulhão sempre foi um local de ponto turístico aqui em São José dos Pinhais. Mas também nos últimos 2 anos foi o cenário de um dos crimes mais brutais, não só do município, mas de todo o estado do Paraná. Foi exatamente aqui que o corpo do jogador Daniel foi jogado, depois que o Edson Brites mutilou o corpo dele e acabou tirando até o órgão genital dele. Teve uma poça de sangue muito grande ali beirando a estrada, né? Uma cena que não é comum, muito sangue. Eu resolvi parar o carro para ver do que se tratava, né? Aí foi entrando aqui que tinha um rastro de sangue meio apagado. Daí eu fui ver o que se tratava. Daí quando cheguei lá eu consegui ver que era o corpo do Daniel. Foi uma cena muito forte. Os machucados bem feios e a cabeça quase que totalmente decepada. Então, uma cena bem feia de se ver. Logo que o corpo foi encontrado e os criminosos identificados, o lugar praticamente virou um santuário. Foto do jogador com a mãe e a filha e até uma cruz foram colocadas no local. 2 anos depois, máquinas já levaram tudo o que tinha, menos a história do que aconteceu ali. 4 pessoas levaram um jovem de 23 anos para lá e pelo menos um deles o mutilou, além de arrastar e tentar esconder o crime cometido.
Bom, 2 anos se passaram, a gente trouxe aí para você relembrar esse caso do jogador Daniel, que realmente chamou a atenção, chocou o Brasil, o mundo, inclusive, esse caso bárbaro que aconteceu aqui na região de Curitiba. 2 anos depois, doutora Márcia, a gente tem aí esse panorama de toda a situação. As mulheres estão em liberdade, né? E o Edson segue, portanto, lá na prisão. E agora aguarda-se o júri, né? Sim, veja, nós temos um período grande, até 2 anos, né? A gente vê que as pessoas já retomaram, alguma delas, até a vida delas, né? E, infelizmente, após uma tragédia sem justificativa, né? Porque essa história, não, que ele estaria estuprando a esposa do Brits, ou não, nunca foi comprovada, né? Nunca... E mesmo que fosse, a desproporção entre uma coisa e outra, né? Entre a ação e a reação, é quase sem comentários, né? Pois é, 2 anos depois está aí, então, a história atualizada para você dessa situação. Inclusive, né, doutora, você veja que a filha até aproveitou essa situação para conseguir seguidores nas redes sociais, enfim, está tentando levar uma vida normal depois de tudo isso que aconteceu, né? É curioso que uma tragédia vai fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa pública e uma pessoa que possa influenciar outras, né? Não me parece que seja o melhor roteiro, né? Pois é, e o que a senhora pensa que pode vir aí pela frente desse júri, doutora Márcia? Nem todos eles estão sendo julgados pela morte, né? Nós temos a Alana que vai ser julgada pelos atos que ela fez posteriormente, né? A mãe dela também pela participação menor dela. E sim, o Brits e os outros rapazes sim serão julgados pela morte, né? Então, aguardamos que o júri decida com sabedoria, né? Obrigado, doutora Márcia.